Catarina inicia sua vida como postulante na Casa da Caridade. Ela transborda de gratidão e de uma alegria que envolve todas as suas tarefas do dia. Ela era muito dedicada e atenta diante de tudo o que precisava aprender agora em sua nova vida. Pouco tempo depois, Catarina foi transferida para Paris. Ela se torna uma noviça e veste as mesmas roupas das suas irmãs. Mas ela sabia que mais importante que a roupa é sempre vestirmos nosso coração com bons sentimentos. Nas suas orações, Catarina tem uma visão com Jesus. Ele lhe mostra o que aconteceria com o rei da França. Ela também viu São Vicente de Paula. Ela compreendeu que o governo francês passaria por tristes mudanças. Ela contava sobre essas visões ao padre Aladel, buscando entender o que acontecia. O padre ficava muito surpreso e falava para ela não pensar mais nisso. Dia após dia, o padre falava: "Minha filha, deixe de lado essas imaginações." Um dia, ela vai dormir preenchida pela sensação de que logo veria sua querida mãe Maria. Há muito tempo que Catarina desejava vê-la. Quando já estava dormindo, ela escuta uma voz chamá-la. Ela desperta e vê um pequeno menino que lhe disse: "Venha à capela, Maria te espera." Ela segue o menino pelo corredor do dormitório com certo receio de acordar as irmãs. Ele a conduz até uma cadeira da capela, até que o menino anuncia: "Maria está aqui." Ela vê uma doce senhora com vestido de seda se aproximar e sentar na cadeira. Catarina se ajoelha e apoia suas mãos levemente no colo de Maria, como fazia com sua mãezinha da terra. Ela está tendo o encontro mais doce e sublime da sua vida. Maria conversa com Catarina e lhe pede ajuda para uma tarefa. Tudo o que lhe fosse revelado, ela deveria contar ao padre Aladel, mesmo ele não acreditando. Maria continua: "Os tempos são difíceis e as dificuldades vão vir sobre a França. O trono cairá e o mundo inteiro passará por muitos tipos de dor." Maria ainda dizia que as pessoas deviam orar, fortalecer sua fé e que assim muitas graças seriam alcançadas. Catarina se emociona com a bondade maternal de Maria com todos os seus filhos aqui na terra. Quem como ela para se fazer presente nos momentos de nossas dores? Quando Maria termina de falar, o menino que lhe acompanhava a conduz novamente até o seu quarto. Naquela noite, Catarina não consegue voltar a dormir. Como dormir depois de vivenciar o momento mais terno e luminoso da sua vida? No dia seguinte, Catarina procura pelo padre e lhe conta tudo o que Maria pediu. Ele não reage bem e nem consegue escutá-la com atenção. Porém, poucos dias depois, várias dificuldades relatadas por Catarina começam a acontecer. O padre reflete, pensando que aquela jovem poderia estar falando a verdade. Enquanto isso, irmã Catarina aguarda confiante o momento em que o padre Aladel daria ouvidos às palavras de Maria. Ela segue fazendo cada tarefa diária, como se o fizesse para sua mãe amada. Seu coração lhe dizia que voltaria a vê-la. Os meses se passaram e algo acontece que mudaria não só a vida de Catarina, mas de todos nós. A irmã Laboré vê novamente Maria e de suas mãos saem raios luminosos. Ah, quanta emoção Catarina sentiu! Ela entendeu que as luzes mostravam as graças que Maria oferecia àqueles que lhe pedem. Ela mal podia acreditar no que via. Uma moldura se desenha à sua frente ao redor de Maria. É a imagem de uma medalha. O quadro se vira e mostra o outro lado. Catarina está extasiada.
Maria lhe pede: faça uma medalha com esse modelo. Todas as pessoas que a carregarem com confiança receberão grandes graças. E nossa irmã fala ao padre sobre o pedido de Maria, mas ele não dá importância. Mas ainda assim, Catarina passou seus dias refletindo e confiando na providência divina. Em mais um encontro com Maria, ela explica que muitas pessoas se esquecem de pedir sua ajuda. Catarina fala novamente com o padre, mas igual a todas as outras vezes, ele não lhe dá muita importância. Agora, Catarina é oficialmente uma irmã das Filhas da Caridade. Ela vai ajudar em tarefas muito simples, trabalhando na cozinha do asilo de idosos. Ela cozinha dia e noite. Apesar de ser um trabalho cansativo, nossa irmã se dedicava como se fosse o servir mais precioso da sua vida. Serena e confiante, ela chega até a casa de idosos em que passaria o resto de sua vida. Ela cuida até mesmo dos próprios idosos com amor maternal. Quanto sentimento Catarina colocava em cada gesto de cuidado. Com o passar do tempo, Padre Aladel começou a acreditar em Catarina e buscou por formas de realizar o pedido de Maria, e assim as medalhas são encomendadas. Logo, muitas moças começaram a procurar pelo seminário, atraídas por essa história. Porém, Catarina continuava apagada, ninguém sabia quem era ela. A medalha começa a ser distribuída e chega nas mãos do arcebispo de Paris. Catarina recebe a medalha no mesmo momento que suas outras irmãs religiosas. Profundamente emocionada, mas sem chamar atenção para si, ela guarda a medalha, lembrando das promessas de Maria. Padre Aladel agora tinha outro olhar para a irmã Catarina. Ele sabia que suas histórias revelavam a verdade. Após 2 anos, a medalha ficou conhecida como Medalha Milagrosa, pois muitas graças eram alcançadas. Enquanto isso, Catarina continua sendo mais uma irmã dentre tantas do convento. Ela continua apagada diante do bem que fez. Nossa pequena irmã recebia críticas e até mesmo desprezo, mas ela sabia reagir ao mal com o bem. Maria continuava presente em suas orações. Ela pede que Padre Aladel seja fundador da Irmandade de Filhas de Maria, onde ela continuaria a distribuir suas graças. Falando com o padre um tempo depois, nasce a Associação das Filhas de Maria Imaculada. Enquanto isso, Catarina seguia sem ser conhecida como aquela que trouxe a visão da medalha milagrosa. Ela se dedicava aos seus idosos como se fosse uma mãe, levando sem dúvida o amor que recebia de Maria até eles. Maria faz ainda um último pedido, que fosse feita uma estátua sua segurando a medalha. A cada ano que se passava, as graças de Maria se multiplicavam. E todos aqueles que carregavam a medalha com fé e oravam pedindo a sua ajuda, as graças se faziam. Alguns anos depois, Catarina adoece e se despede da vida na terra. Agora, finalmente, ela não somente veria sua mãe amada, mas também estaria ao seu lado, entre as luzes do céu. Mãe, cheia de graça,
Hoje te falo com meu coração, me deito sobre seu colo e te entrego essa oração. Pelos caminhos da vida, nas tempestades, ser a minha melhor amiga, pois sobre o teu manto tu me abrigas. Recolhe, Mãe do céu, minha lágrima caída e transforme minha cruz em uma graça de luz. Tuas graças me alcançam, abriga minha alma e em ti meus medos descansam. Recolhe, Mãe do céu, minha lágrima caída e transforme minha cruz em uma graça de luz. Pois tuas graças